Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maga do Mar. Hoje vai ser um episódio sozinha. O convidado esta semana não consegue vir, tem uma viagem, veio de uma viagem, depois vai para outra viagem, então não está assim um bocadinho difícil conciliar aqui tudo. Portanto, e não vos querendo deixar sós, achei por bem fazer aqui um episódio sozinha. Também me faz bem para ir aqui ficando mais à vontade, cada vez mais à vontade com o microfone. E estou a gravar de manhã, que é a melhor altura do dia. Vamos ver se não sou interrompida por obras. Os senhores gostam de começar cedo. E então o tema de hoje vai ser aqui sobre umas questões, as questões, aliás, centrais da existência humana, inspirada aqui num livro, e eu vou ler aqui algumas partes do Khalil Gibran. É um autor que já faleceu em 1931, árabe, se não estou em erro, e filósofo e poeta. É uma obra pequena esta dele, é a mais conhecida, é a mais inspiradora dele, acaba por ser uma escrita mais poética, mas bastante simples de ler, e foca-se nos temas centrais da existência humana, entre o nascimento e a morte. Não vou falar de todos, senão não saímos daqui. Talvez, se calhar, depois mais para a frente posso voltar a falar. Portanto, que eu também ainda não acabei de ler o livro. Isto é para ir lendo devagar, mas tem aqui umas passagens muito importantes e que eu fui sublinhando. E este livro acaba por ser sobre um profeta, o profeta é o Al-Mustafa, e ele está de partida da sua cidade, mas antes as pessoas não querem que ele se vá embora antes de proferir umas palavras sobre determinados temas, os temas que mais anseiam-nos e que, verdade seja dita, continua também hoje em dia a deixar-nos sempre ansiosos, a questionar-nos. Uns questionam, outros não questionam, acham que é assim, mas o facto é que ele desconstrói até muito bem aqui cada questão. Vamos falar primeiro daqui a primeira questão que vem quando nós chegamos ao mundo, que é o amor. E há um dos habitantes da cidade diz assim ao profeta: fala-nos do amor. E o profeta diz o seguinte: quando o amor vos chamar, segui-o, embora os seus caminhos sejam duros e inclinados. E quando as suas asas vos abraçarem, rendei-vos, apesar da espada que se esconde por entre as suas penas vos poder ferir. O que eu senti nestas frases foi o seguinte: nós, quando vimos ao mundo, vimos, e por isso é que gostamos tanto dos bebés, não é? E as crianças mais pequenas, dizemos sempre que eles são tão puros, não é? Tão inocentes, são tão vibrantes, e diz-se muito que a verdade vem da boca das crianças, porque realmente eles ainda não têm aquelas layers, aquelas camadas de condicionamento que se vai construindo no seio familiar, nas escolas, em grupo de amigos e por aí afora, nós já sabemos. E até uma certa idade eles são esse puro amor, não é? E depois, o que é que nos acontece quando crescemos e nos tornamos adultos? Nós, inconscientemente, estamos sempre à procura desse amor.
Sendo que tentamos encontrar esse amor depois num parceiro. E não é a melhor estratégia, diria. Tu tens que cultivar esse amor primeiro em ti, não é? E o facto é que ao tentares desbravar esse amor, o que vai acontecer é que vais deparar-te com obstáculos, com desafios, não chamemos problemas, chamemos desafios que a vida nos vai colocando. Um bocado como vou-te pôr este obstáculo para ver se estás mesmo preparado para voltares a ser amor. E muitas vezes desistimos e rendemos-nos, ou melhor, não nos rendemos no verdadeiro sentido da palavra, mas conformamos-nos, não é? Que a vida é isto, é difícil, é dura. Aliás, ele diz aqui, pois, no outro capítulo, que a vida é... Já não me recordo muito bem como é que ele dizia. Que a vida é escuridão, exatamente. E não necessariamente é escuridão, mas também é luz, como nós já sabemos muito bem. E isto para dizer que esse amor, e nós viemos definitivamente ao mundo para amar e sermos amados, sem dúvida alguma. Mas primeiro temos que amar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. E este amor vai se encontrando naquelas coisas que nós tanto gostávamos de fazer, sobretudo em pequenos. E resgatar essa, como eu já tinha falado também no primeiro episódio, resgatar essa criança divina perante estes obstáculos e desafios que a vida te vai colocando, acho que é por aí mesmo o caminho, sabem? Para poderes voltar a ser amor. E portanto, para mim, amor acaba por ser isto que eu acabei de dizer. Ele termina aqui depois, acaba aqui com, pronto, eu não vou estar aqui a ser spoiler, quem se interessar pelo livro depois, ele tem mais ou menos 2 páginas, 3 por cada questão. Mas ele diz aqui, como é que eu, deixem cá ver aqui qual é que é a melhor. O amor não deseja senão realizar-se. E é isto, mas se ao amar necessitares de desejos, então que sejam estes. Não vou ler todos os desejos, mas posso ler aqui um que é, este parece-me bem: acordar ao amanhecer com asas no coração e dar graças por mais um dia para amar. E por isso é que agora, quando eu acordo cedo, tenho falhado às 5h30, agora com o frio custa um bocadinho mais, mas pronto, às 6 horas tenho conseguido manter mais ou menos. E acordar no silêncio da madrugada, digo-vos, é uma sensação de quietude, de plenitude, e ver o amanhecer. Eu por acaso consigo ver mais ou menos o sol a nascer, mas é aquela sensação de mais um dia, obrigada. Eu sei que isto pode parecer tudo um bocado tipo filosofias chorinhas, mas o facto é que o amor está presente nestas pequenas coisas. E se vocês sentarem-se, eu, por exemplo, quando eu fui ao Pico há 2, 3 anos, à montanha do Pico, o meu objetivo foi ver o nascer do sol. Só que eu nessa altura, longe de mim, tornar-me uma pessoa, uma morning person, longe de mim. Mas queria imenso ver o nascer do sol. Eu acho que, não sei, sim, já tinha visto o nascer do sol. Sim, saídas à noite já tinha visto o nascer do sol. Mas nunca tinha visto o nascer do sol no sentido verdadeiro da palavra, a aurora, sabem?
Ele, aliás, diz aqui uma frase muito no início que fala sobre a aurora e diz aqui: E será dito que este meu anoitecer foi, na verdade, a minha aurora? E estas auroras passam-nos completamente ao lado, não é? No lufa-lufa da vida, das tarefas que temos em casa e com os filhos e tantas mais coisas, não é? E este momento de que é tudo plenitude não é percepcionado por grande parte de nós. E portanto, e há quem e está tudo certo não ser morning person, a pessoa ser mais noturna, mas se repararem, as pessoas que são noturnas também querem aquele silêncio, e é esse silêncio que nos faz estar connosco mesmos e faz com que regressemos a esse estado de amor. Não sei se me estou a fazer entender ou não, mas isto está a ser bastante gratificante. A implementação destes hábitos que eu comecei na primavera-verão foi a melhor escolha que eu fiz. E lá está. É um ato de amor próprio ter-me escolhido a mim e não ter escolhido os outros. Pela primeira vez, estou a escolher-me a mim e ainda continuo nesse processo a desbravar caminho e vão aparecendo obstáculos, claro que sim, mas eu acho que é a vida a abanar. Então, queres continuar mesmo nesse caminho ou vais desistir? E então, estes atos de amor próprio já é o início de tudo. E depois vai surgindo e o amor vai fluindo, a vida vai fluindo através desse amor. E agora eu vou falar de outra questão existencial, ou seja, de existência aqui humana, que é o casamento. O casamento, só a palavra em si remete-nos para a palavra casa, não é? E outro habitante diz ao profeta: E sobre o casamento, mestre? E vou só aqui ler uma passagem ao outro, ok? Mas deixai que haja espaços na vossa união e permiti que os ventos do céu dancem entre vós. Amai-vos, mas não deixeis que o amor se torne uma amarra. Deixai antes que seja um mar que se move por entre as margens das vossas almas. E esta a que vem a seguir foi a que mais me fez sentido. Enchei a taça um do outro, mas não bebeis da mesma taça. E lá está, este amor que todos devemos nutrir, não é? A cada um de nós, nós devemos primeiro transbordar em amor antes de pensarmos numa união com outra pessoa. Devemos sentir-nos bem connosco próprios enquanto indivíduos, certo? Quanto mais te conheceres, mais bem preparado vais estar depois numa relação. Claro que sim, vão aparecer desafios, obstáculos, outra vez, certo? Mas como é que tu podes juntar, como é que tu podes procurar esse amor fora de ti? Primeiro tens de procurá-lo dentro de ti e depois é que vais para fora. E mesmo durante os anos dessa união, e quando falo casamento, falo também união de facto, ou seja, não necessariamente teres de casar, mas só o facto de estás-te a juntar com alguém e ires viver com alguém, o facto é que de repente perdemos ali a nossa... é assim muito rápido, não é? Perdemos a nossa identidade. De repente a identidade é a identidade do outro e de repente nós somos um só. Não, tu continuas a ser a Teresa, certo? E outra pessoa continua a ser o outro.
Mas como é que há espaço, como é que arranjamos espaço dentro da mesma casa para estarmos sós e ter um momento para nós, certo? Eu acho muito importante numa relação haver aquele espaço quando dizemos que diz-se muito não, mas é importante o outro, nós irmos com os nossos amigos e ela vai sair com os amigos dela, ok? Mas, então onde é que fica o tal espaço para estar contigo? Certo? Se fores ter com pessoas cujos relacionamentos são saudáveis, certo? E que te nutram, está bem. Mas falta também aquele espaço para estar só contigo. Porque tu és a pessoa mais importante da tua vida, mesmo que estejas numa relação, certo? E portanto, ele diz aqui no final, que é o que descreve melhor aquilo que eu estou a dizer, e permaneceis juntos, mas não demasiado perto, pois os pilares do templo encontram-se uma certa distância uns dos outros. Porque cada um de nós é esse pilar, não é? Nós, ao unirmos com outra pessoa, não é? Não podemos perder a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa independência, vá. E acho mesmo muito importante conseguir ter um espaço, ter vários espaços ao longo do tempo dessa união que permita estar só contigo. Mesmo não ser um fim de semana, ir viajar, sei lá, ir passear. Se a outra pessoa estiver alinhada com vocês e tiver também este mindset, vai compreender essa vossa necessidade. Por exemplo, aquelas pessoas que primeiro saem de casa dos pais, vão viver sozinhas e depois juntam-se. Bem, de repente perdem o espaço delas. Como assim? Mas eu agora nunca mais vou ter um tempo para mim? Não. Claro que vais ter. Podes ter nestes momentos de manhã, por exemplo. Podes, como eu estava a dizer, ir passar um fim de semana sozinha, fora. Podes ir, se tiveres essa possibilidade, a ir para outra casa que tenhas, sei lá, há aqui várias possibilidades, mas acho que é mesmo muito importante nós não desvincularmos aqui do nosso pilar, não é? Ou seja, beber sempre desta nossa taça, que somos nós, porque tu vens ao mundo enquanto indivíduo e depois partes novamente. Não vais partir com outra pessoa ao lado, certo? Portanto, acho que é uma maneira muito mais saudável de levar um casamento e uma união. Passando aqui agora para outra questão, se calhar passaria já para as casas. Falando aqui, acho que é o que tem mais lógica e é engraçado porque eu já tinha tido esta visão que o autor fala sobre nós sermos a nossa casa, o nosso templo, ou seja, o nosso corpo é a nossa casa. Engraçado, foi um pedreiro que pediu ao mestre para falar das casas. E ele diz assim, entre várias coisas que ele diz: a vossa casa é o vosso corpo em ponto maior. E depois, mais para a frente, ele fala, nós vemos a casa, não é? Este abrigo, como um sítio onde prezamos o nosso conforto, o nosso cantinho, a nossa segurança, proteção, casa oferece-nos proteção, mas ele vê a coisa de outro modo, que eu achei muito curioso, que é, ele questiona o que é que vocês têm nas vossas casas. Tendes apenas o conforto e o desejo de conforto
essa coisa furtiva que entra em casa como convidado, tornando-se anfitrião e depois senhor? Isto para contrapor o que ele diz antes, que é: tendes memórias, os arcos cintilantes que alargam os cumes da vossa mente? Tendes beleza que guia o coração a partir das coisas talhadas em madeira e pedra até à montanha sagrada? Como quem diz, a vossa casa tem alma ou não? Trocando por miúdos. Além de tudo isso que nós temos e os bens materiais, a casa tem mesmo aquele poder de vos nutrir, não é? A vossa alma. Quando chegam aqui à minha casa, não são muitas pessoas, depende. Há quem já tenha dito, a tua casa tem boas vibrações. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas a dizer. Ok, eu consegui espelhar aqui a minha alma na minha casa, certo? Depois há aquelas casas que têm muitos bens materiais, muitos bibelôs, muita decoração, muita coisa. Mas depois falta ali algo, certo? E voltando aqui ao conceito da casa e o nosso corpo também ser aqui o nosso templo, é importante preservar o nosso corpo enquanto casa, mas também esta extensão que fazemos para tudo o que já falei uma vez, para os relacionamentos, para o carro, para o trabalho, tudo é uma extensão de nós, então a casa também vai ser o reflexo aqui do que se passa dentro de nós. Portanto, é também um capítulo muito. E ele termina assim: e apesar de magnífica e esplendorosa, a vossa casa não conterá o vosso segredo, nem dará abrigo ao vosso desejo. Isto, caso vejam a casa apenas como uma coisa, um aspecto físico e material. E deixem-me ver se há aqui mais alguma coisa. Não. Isto são as passagens assim mais importantes que eu apanhei. Agora vamos à coisa que muitos de nós têm, eu não, ainda. São os filhos. E os filhos, isto depois também vem aqui de uma consciência mais sistémica, que é o seguinte: os vossos filhos não são os vossos filhos. São os filhos da saudade que a vida tem de si mesma. Eles vêm através de vós, mas não a partir de vós. E apesar de estarem convosco, eles não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos. E eu tinha voltado a ler tudo o resto, mas a principal mensagem que eu retiro daqui é: nós podemos ter sonhos para os nossos filhos. Ai, o que é que eu seja um grande médico, o que é que eu seja isto e aquilo, ok? Mas na verdade, até que ponto é que isso não era um sonho teu que não foste capaz de concretizar e estás a projetar isso no teu filho? Não, deixem o vosso filho ser o que vai ser no futuro, certo? Aliás, temos aqui sempre depois uma obrigatoriedade de designar aqui uma profissão. Por exemplo, quando nós perguntamos ao outro: olha, quem és tu? Ou fala-me sobre ti. Eu sou arquiteta, sou sei lá o quê, babá, babá. O que define a arquitetura? Não. Isso é uma das tuas várias caixas. Não. O que é que tu és, afinal? Quem és tu? Eu sou uma pessoa comunicativa, como podem ver. Sou uma pessoa com sentido de humor. Sou uma pessoa muito que preza muito a verdade e a lealdade. E entre outras coisas, certo? E então é curioso, e eu não sou mãe, não é? Mas nós não podemos incutir os nossos pensamentos e sonhos nos filhos. Eles vieram através de nós, ou seja, a partir das escolhas que os meus pais fizeram, os vossos pais,
eu através deles pude vir, certo? E eu olho em frente, não olho para trás. Ele até diz aqui, pois a vida não anda para trás, nem se demora com o dia de ontem. Nós vamos andar para a frente. A vida é para a frente. Se nós estivermos preocupados com as questões dos nossos pais, só vais andar para trás e a vida não vai fluir. O amor não vai fluir. E, portanto, deixem os vossos filhos serem o que eles são, independentemente se vos agrada ou não. Faz parte do processo. Porque depois vamos vivendo cada vez com mais condicionamentos e layers e de repente a pessoa é uma pessoa, um filho, que é um adulto, de repente é uma pessoa angustiada, triste, depressiva, que vê a vida como uma coisa dura, difícil. Se vocês estiverem alinhados com a vossa essência, ou seja, vocês estiverem mesmo alinhados com o que vos nutre, obviamente que a vida vos vai trazer frutos. Se calhar pode não ser imediato, se calhar pode não ser logo abundante, mas vai. Portanto, eu acho que esta preocupação de o meu filho vai ser um médico, um engenheiro, seja o que for, acredito que seja por uma questão de preocupação e segurança, mas isso é um pensamento muito de escassez. E em vez do vosso filho, os vossos filhos voarem, não é? E serem livres. Uma coisa é nós voarmos das casas dos nossos pais livres. Livres entre aspas. Nós vamos livres para uma vida chatíssima. Que é esta de ter um trabalho, um emprego, das 9 às 6, não sei o quê. Nananã. Estás livre? Não estás livre. Estás cada vez mais preso. Vais vivendo cada vez mais preso numa teia. E, portanto, eu adoro ser dona do meu tempo, cada vez mais, cada vez mais. E essa preocupação que os nossos pais têm não nos pode bloquear, não nos pode permitir que boicotamos os nossos sonhos. E, para concluir, ele tem passagens muito boas sobre este tema. Vós sois os arcos dos quais os vossos filhos são lançados, quais flechas vivas para diante. E acho que está tudo dito sobre este tema. E aqui, falando agora do trabalho, o trabalho que é vista como uma coisa chata, negativa, dura, é importante também desconstruir que o trabalho não é o emprego propriamente dito. Claro que nós temos que gerar dinheiro, fazer dinheiro, pois temos contas para pagar. Mas, enquanto trabalhas, essas horas de trabalho, essas horas nesse dito emprego, são horas da tua vida. Essas horas representam também vida. E então o lavrador pediu ao mestre, ao profeta, fala-nos do trabalho. E só vou falar mais, eu só vou falar se calhar, vou falar aqui 2 frases, em que ele diz: e amar a vida através do trabalho é ser íntimo com o segredo mais profundo da vida. E esta? Como assim? Isso é possível? Claro que é possível. Claro que se calhar tens de fazer uns sacrifícios antes de conseguir atingir esse verdadeiro trabalho. Isto que eu estou a fazer é um trabalho. Isto para mim é trabalho. E que vai dar frutos. Mas se calhar ainda tenho que ter aqui algum jogo de cintura para manter o outro trabalho, que é o emprego, para me financiar, para poder pagar as minhas contas. Mas se eu for trilhando este trabalho, o meu verdadeiro trabalho, de repente eu posso finalmente dizer que eu trabalho para viver, porque o meu trabalho reflete aquilo que eu quero na minha vida, quero partilhar conhecimento com os outros, porque a partilha é a coisa mais importante que devemos ter aqui presente na nossa mente, que é, se isto me fez bem, eu vou partilhar com o outro.
Não vais guardar para ti, vais partilhar com o outro. E então, o microfone, eu devia pôr o meu microfone aqui num altar, aqui ao pé dos meus santinhos e dos meus objetos que representam aqui o divino e o sagrado. Devia colocar lá o microfone porque realmente tornou-se aqui um objeto bastante importante agora aqui no meu dia a dia. E portanto eu acho que não há assim grande coisa a dizer sobre o trabalho. Eu acho que é necessário desconstruir cada vez mais esta conotação tão negativa que o trabalho representa. E espero que também seja inspirador este meu exemplo. E para finalizar, uma coisa que eu dei prioridade nestes últimos meses, que já acho que ele surgiu na minha vida na pandemia, que é o autoconhecimento. Fui explorando várias ferramentas, mas eu depois percebi que andava ali meio num flerte com o autoconhecimento e aqui com a espiritualidade, porque eu não estava a ir à raiz. Agora eu vou falar aqui da palavra problema. Eu não estava a ir à raiz dos problemas. E daí ser tão importante aqui o desenvolvimento pessoal e ser tão importante ter consciência que nós viemos através dos nossos pais, certo? E que somos 50% mãe e 50% pai. Eu vou bater nesta tecla que eu acho que é mesmo muito importante relembrar, aliás, isto. E se nós somos 50% pai, 50% mãe, e depois também somos os nossos ancestrais, certo? Às vezes acabamos de estar a viver o destino dos outros para trás, em vez de estarmos a viver o nosso verdadeiro destino. Quem fala muito bem sobre isto é também o Carl Jung. E realmente é muito, muito importante aqui o autoconhecimento. E só agora em 2022 é que foi preciso determinados acontecimentos na minha vida para meterem-me neste caminho. Portanto, e só depois é que reconheci isso e consegui ressignificar essas situações, esse azar, essas coisas más, no sentido de gratidão por me teres posto neste caminho, mesmo tendo sido através de situações que me deixaram num momento que me causaram muito sofrimento. E, falando aqui então do capítulo do autoconhecimento, deem-me só um segundo, eu estou mesmo a fazer, eu não estive a passar isto para nenhum papel, eu deixei-me aqui de fazer tudo certinho e bonitinho para não me ouvirem depois a passar as páginas, mas isso vai contra aqui esta Teresa mais autêntica. E então um homem diz então ao profeta, fala-nos do autoconhecimento. E das várias passagens, há duas que me bateram assim muito forte. Não digais, encontrei a verdade, mas antes encontrei uma verdade. Porque nós temos um pouco a mania de isto é certo, isto é errado. Acabou. É aquela verdade, é isto, e depois vamos com isso para todo lado e projetamos isso para todas as pessoas e acabamos por ser um bocado fundamentalistas, certo? E não abrimos espaço para o novo, de ouvir outras coisas. E já viram olha a seca que isto é, a vida é isto. Certo, errado, ponto, preto e branco, é isto, aquilo, e tudo mecânico. E de repente a magia desapareceu. E então é muito importante ter isto presente, que a verdade que eu tenho hoje dentro de mim pode ser outra amanhã. E por isso encontrei uma verdade. O que para mim pode ser verdade amanhã, se calhar com outras questões, outros aspectos que eu vou entrando e vou lendo aqui e acolá, eu vou transformando essa verdade noutra verdade. E portanto é isso que o autoconhecimento também nos traz. E nós vamos conhecendo até ao final da vida. Isto é um processo. E, portanto, é deixar fluir. É deixar mesmo fluir e ter este
compromisso connosco mesmos. Eu estou bastante comprometida comigo, com o meu autoconhecimento. E ele termina da seguinte forma: a alma desdobra-se como um lótus em inúmeras pétalas. Eu acho que finaliza muito, muito bem. Deixo-vos a pensar, a refletir e não sermos apenas uma coisa só e sermos várias. É assim, de repente, aqui a minha interpretação. Temos mesmo, ao longo desta vida, sermos várias coisas. E termina assim este meu episódio. Se calhar perdi. Se calhar perdi-me um pouco numa parte ou outra. Mas é que eu também estou a pensar ao mesmo tempo, enquanto vos leio. Já tinha tido umas ideias, mas deixei a coisa fluir e espero que seja mais um episódio inspirador. E voltamos para a semana acompanhada. Sim, para a semana venho acompanhada. E pronto, e espero-vos bem. Está muito frio. Agasalhem-se e vão procurando o amor. O amor está sempre por aí. Beijinhos e fiquem bem.